Gravando. Muito bem. Estamos falando da imunidade tributária dos tempos de qualquer culto e algumas discussões interessantes a respeito desse tema. E dando a continuidade sobre a imunidade, né, constitucional, aí vem a imunidade específica a partidos políticos, que é o artigo 150, 6C, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, no qual veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive as suas fundações. Qual que é o fundamento por trás disso? Né? Que o partido político é um instrumento de organização política da sociedade e é através dele que os cidadãos podem participar ativamente da vida política e concorrer aos cargos eletivos da administração pública. Então, para resguardar o seu funcionamento, impede-se a sua tributação. Também, de novo, né, naquela lógica que nós já discutimos, de utilização da tributação como meio de confisco ou tributação também como meio de impedir o exercício da atividade política de forma livre. Esse é um dos grandes fundamentos por trás da não tributação de partidos políticos. Temos também imunidade de entidades sindicais, que veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de entidades sindicais, com fundamento no incentivo ao sindicalismo como forma de contraposição do poder das empresas, né? Bem como evitar que se estabeleça privilégio entre os sindicatos, ou seja, eu posso dar uma isenção, algum benefício fiscal para alguma entidade sindical de algum setor, desde que aquela entidade sindical, por exemplo, não exerça ativamente o seu propósito, né, em defesa dos empregados ou do setor, né, econômico de atuação de certos empregados, como greves, enfim, demandas de melhorias profissionais. E aí pode-se criar algum tipo de incentivo no sindicato, dando algum tipo de benefício fiscal. Para não ter esse problema, torna-se imune a impostos em entidades sindicais. Só lembrando que a imunidade de entidades sindicais não tem a ver com a contribuição sindical, tá? Que veio da reforma trabalhista, são coisas diferentes. Uma coisa é a entidade sindical não ser tributada. Outra coisa é a reforma trabalhista, que visou dar uma liberdade ao empregado de contribuir ou não para entidades sindicais. São coisas absolutamente diversas, ok? Bom, temos também a imunidade tributária de instituições de educação e assistência social, que veda a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços destas instituições. O fundamento constitucional para isso é incentivar as instituições filantrópicas que atuam em auxílio do Estado na área de educação e assistência social. Neste caso, o benefício somente será concedido se as instituições cumprirem os requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN. Quais são esses requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional? Manter a contabilidade de forma regular, não distribuir renda, patrimônio ou recursos da entidade e aplicar a totalidade dos seus recursos obtidos nos seus objetos sociais, né? Posteriormente, além do artigo 14 do Código Tributário Nacional, foram editadas diversas leis ordinárias para regulamentação desta imunidade constitucional de instituições de educação e assistência social. Paramos aqui só um minutinho, só para deixar bem claro, tá? As instituições de educação, assistência social, que são imunes a impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, são aquelas que a gente chama de sem fins lucrativos, tá? Não é que toda instituição de educação ou assistência social seja imune a impostos. Não é verdade. As entidades educacionais de assistência social imunes a impostos são aquelas sem finalidade lucrativa, ok? Então, isso é um pressuposto. Não pode ter finalidade lucrativa, senão daqui a pouco
começo a comentar que todas as instituições de educação são imunes a impostos. Não é verdade. Existem aí muitas instituições de educação de ensino de piso, né? O ensino básico, o ensino médio, o ensino básico, são as escolas, né, normalmente ditas, que são privadas, são totalmente privadas, com finalidade lucrativa, distribuem lucro e está tudo bem. Essas entidades educacionais, com finalidade lucrativa, pagam impostos, não têm direito à imunidade, elas pagam impostos ao patrimônio, renda e serviços. Agora, as instituições de educação básica e fundamental, que não possuem finalidade lucrativa, essa sim tem imunidade a impostos. A mesma coisa as instituições de ensino superior, né? As IES. As IES, elas têm aquelas que têm finalidade lucrativa, pagam impostos normalmente, e tem aquelas sem finalidade lucrativa. Por exemplo, a PUC São Paulo. A PUC São Paulo é uma instituição de educação superior, fundacional, ela não tem finalidade lucrativa. Logo, a PUC São Paulo não paga impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Afinal de contas, ela é sem finalidade lucrativa. Outro ponto bastante importante que a gente tem que tomar em consideração é que instituições sem finalidade lucrativa não significa que são instituições que não cobrem, né, pelos seus serviços. Uma coisa é fornecer serviço gratuito, outra coisa é não ter finalidade lucrativa. Eu posso sim cobrar, normalmente, não tem nenhum problema. No caso da PUC, por exemplo, ela cobra a mensalidade dos seus alunos. O que ela tem que fazer é que todos os recursos adquiridos, por ela ser sem finalidade lucrativa, sejam reaplicados na instituição educacional. Então, por exemplo, eu sei que a PUC ela tem vários programas de bolsas para alunos carentes, independentemente das bolsas que o governo federal já institui, né? Para alunos que venham aí de rede pública ou tenham condição econômica ruim, né? Fora os programas governamentais que já existem, eu sei que a PUC São Paulo dá muita bolsa através da Fundasp, né? Que é a fundação vinculada à PUC. Então, vejam, não significa não cobrar, não significa serviço gratuito. E isso é uma questão bastante complicada junto à Receita Federal, né? Justamente por essas entidades, elas precisarem cumprir certos requisitos normativos, não é uma imunidade simples como é de partido político, como é de sindicato, como é de cultos, né? Que basta ser o que você é, você já tem direito à imunidade. Essas entidades elas têm que comprovar muita coisa. Ela tem uma regulamentação mais extensiva, vinda de legislação infraconstitucional. E aí nós temos diversas legislações, igual eu citei aqui a Lei Complementar que institui o CTN, Código Tributário Nacional, que é o artigo 14. Nós temos diversas leis ordinárias, a Lei 9.532, que estabelece requisitos em termos de direção, de remuneração de direção. Temos a Lei 12.101, posso estar falando o número errado, mas se não me engano é a Lei 12.101, que estabelece diversos requisitos para entidades educacionais, para as entidades de saúde, entidades de assistência social. Por exemplo, entidades educacionais têm que ter no mínimo 20% de bolsas. Entidades de saúde têm que ter um mínimo de leitos destinados para o SUS. Eu posso até cobrar, né, os hospitais que são sem fins lucrativos, eles podem até cobrar, mas a grande parte tem que ser destinada ao poder público, gratuito. E as entidades assistenciais também fornecer assistência com grande parte de forma gratuita. Que há muita confusão por parte das pessoas, né? Elas entendem que não, se é fundação sem fins lucrativos, então não pode cobrar. Não é bem por aí. Afinal de contas, como é que elas vão sobreviver? A gente já tem uma cultura no Brasil
pouco um pouco complicada em termos de doação, até por aquelas questões que nós já discutimos de ausência de incentivos fiscais, né? Mas temos uma cultura um pouco complicada e são as entidades que passam bastante dificuldades e atingem uma quantidade bem interessante de pessoas. Existem muitos projetos muito legais de entidades fundacionais, entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais, são associações civis, né? Sem finalidade lucrativa, que fazem aí projetos sociais, quer seja ligado à educação, saúde, assistência social, são muito legais. E são entidades que são, infelizmente, mal vistas aí pelo Fisco Federal, justamente porque tem a regulamentação. Pode o Fisco Federal, se não cumprir os requisitos da legislação infraconstitucional, cassar essa imunidade. E aí caça a imunidade, obviamente cobra todos os tributos nos últimos 5 anos, que praticamente se inviabiliza as atividades dessas organizações fundacionais. Enfim, sem finalidade lucrativa, que eu gostaria de chamar a atenção, não significa gratuito. O Thiago fez uma pergunta aqui, nessas entidades são as do terceiro setor? Sim, são as do terceiro setor. São entidades do terceiro setor que atuam ou em conjunto ou em substituição ao governo, né? Normalmente atuam em substituição. Localidades onde o governo tem maior dificuldade de exercer suas atividades, entram essas entidades sem finalidades lucrativas, em termos educacionais, saúde, assistência social. E a gente tem uma infinidade de programas que são bem interessantes e oriento a vocês, obviamente, dentro da disponibilidade, né, de cada um. A gente, obviamente, tem que respeitar aí as necessidades de cada um. Às vezes trabalho o dia inteiro, ainda tem aulas, mas, se possível, se vocês puderem aí contribuir com o tempo de vocês para essas entidades, escolham aí entidades sérias, né, e façam aí sua contribuição ou de tempo, ou de dinheiro, enfim, aquilo que vocês puderem efetivamente fornecer. Até então, beleza? Alguma dúvida? Beatriz está fazendo uma pergunta. Professor, como funciona a isenção de PIS e COFINS para essas entidades, em nota fiscal de fornecedores, por exemplo? Olha, normalmente as entidades sem finalidade lucrativa, elas não é muito comum elas emitirem nota fiscal, porque elas não atuam em comércio, tá, Beatriz? Quando a gente fala de nota fiscal, tal, a gente está falando mais de comércio, prestação de serviço propriamente dito. Essas entidades, elas prestam serviços, né? Difícil, desconheço alguma que possa fazer comércio. Talvez entidades ligadas à saúde, tá? Eu já vi nota fiscal de entidade vinculada à saúde que fez comércio, vacina, medicação, alguma coisa assim. Por exemplo, você tem aí grandes hospitais que são fundacionais. Se não me engano, Oswaldo Cruz é fundacional. O Einstein é fundacional. O Einstein é uma fundação. É um hospital privado que é fundacional. Ele tem uma fundação por trás. Agora, eu também não sei precisar dentro do Einstein o que é fundacional e o que não é. Obviamente, não posso manifestar sobre os meandros disso. Bom, em relação ao PIS/COFINS, boa pergunta, tá, Beatriz? Porque a imunidade, a gente falou, é de espécie tributária impostos, né? Então, imposto sobre propriedade, renda ou serviços. PIS/COFINS são contribuições. Em tese, não atinge a imunidade constitucional em um tipo de contribuição. Mas tem uma legislação ordinária, que é a medida provisória 2158 de 2001, artigos 13 e 14, que especificam a isenção de PIS/COFINS para entidades fundacionais. E aí o que a gente tem é que não se paga COFINS é zero, e o PIS, em substituição à receita da entidade,
o PIS é 1% sobre folha de salários, tá? Para essas entidades sem finalidades lucrativas, que cumprem os requisitos normativos para não sofrerem tributação. E aí não pagam COFINS, então, e o PIS é 1% sobre folha de salários, tá? Diferentemente do que é o PIS/COFINS, né? O PIS/COFINS é uma alíquota, no caso da sistemática cumulativa, 3,65 sobre a receita bruta, na sistemática não cumulativa, 9,25 sobre a receita bruta, permitindo descontar créditos e aquisições de produtos e serviços que estejam conectados com o sistema produtivo da empresa. Já no caso dessas entidades, não paga COFINS e PIS 1% sobre folha de salários. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer em nota fiscal de fornecedores, por exemplo. Ah, tá. Errei o nome do tributo. Estou ajudando uma ONG. Beatriz reformulando a pergunta. Errei o nome do tributo. Estou ajudando uma ONG que possui uma loja para arrecadação de fundos. Na compra de materiais, eles têm isenção de ICMS? Boa pergunta também, Beatriz. O que acontece é o seguinte. Como a gente viu, a imunidade constitucional, ela trata de propriedade, renda e serviços. Então, propriedade, PTU, TR, IPVA, renda, imposto de renda, serviços e ISS. Não se tem na imunidade constitucional a abrangência do ICMS, porque o ICMS é um imposto sobre consumo, é um imposto de circulação de mercadorias, né? Lá fala propriedade, renda e serviços. Lá não fala de aquisição de bens, né? Então, assim, há uma discussão bem grande sobre essas entidades fundacionais terem isenção de ICMS. Normalmente, tá, Beatriz? Não tem. Não seria isenção. A gente usa o termo imunidade. Porque a imunidade é constitucional, isenção vem na legislação ordinária. Então, não teria imunidade ao ICMS. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, no âmbito do Estado de São Paulo, a depender do que se adquire e na forma como se adquire, o Estado de São Paulo acaba reconhecendo a imunidade do ICMS. Se você quiser fazer uma pesquisa breve aí, principalmente entidades hospitalares, elas acabam importando maquinário utilizado em diagnóstico. Então, são máquinas muito caras, né? A gente tem ali máquinas de ressonância magnética, tomografia computadorizada, são tudo máquinas importadas com alto teor tecnológico. Nós não temos, desconheço, nós temos uma produção nacional desse tipo de maquinário. E se tivermos, provavelmente não vai ser a mesma qualidade do que vem importado, né? E o que eu, inclusive, quando fui julgador do Tribunal de Impostos e Taxas aqui do Estado de São Paulo, nós já nos deparamos com discussão sobre essas entidades ligadas à saúde, que são fundacionais, com imunidade tributária, cumprindo todos os requisitos da legislação, questionarem administrativamente o não pagamento do ICMS na importação desse maquinário. E também dos insumos hospitalares, tá? Dizendo que eles eram imunes a impostos e que isso oneraria a atividade deles, eles não têm finalidade lucrativa, etc, etc. E há um entendimento já consolidado na via administrativa e da própria administração tributária do Estado de São Paulo pela não cobrança do ICMS, reconhecendo que a imunidade se estenderia nessa situação. Mas é uma situação muito específica, né? É um setor específico, é saúde, são entidades fundacionais que têm imunidade tributária em uma operação de importação direta de maquinário e ativos. Aí quando a gente começa a passar para dentro do território brasileiro, né, operações internas, não vamos falar de importação, aí já, inclusive o próprio Estado de São Paulo entende que não se aplicaria a imunidade ao ICMS, tá? Então, no caso da sua ONG, que é uma loja para arrecadação de fundos que compra materiais, provavelmente materiais de construção, me corrija se eu estiver errado, provavelmente você não conseguiria, no âmbito administrativo, o reconhecimento da imunidade tributária e não pagar o ICMS nessas aquisições.
Pode se questionar judicialmente? Pode. Tem até algumas decisões judiciais que entendem que essa imunidade se estenderia ao ICMS. Porque se a gente está falando de imunidade de patrimônio, renda ou serviços, querendo ou não, pagar o ICMS acabaria afetando o patrimônio da entidade. É uma interpretação extensiva da imunidade. Tinha até ministro do Supremo Tribunal Federal que também tinha esse mesmo tipo de entendimento. Mas eu, particularmente, não sei qual a chance que você teria de êxito. É uma discussão que você conseguiria levar até o Supremo Tribunal Federal. Levaria muitos anos, põe uns 10 aí na brincadeira, para ter um resultado que eu não tenho certeza qual seria. Eu acho que o grande problema, acho que talvez é de ordem prática, não é nem de ordem jurídica. Se você tem um reconhecimento da imunidade do ICMS, como é que você faz, né? Como é que a loja faz para vender material para você? Vamos imaginar uma loja pequena, de bairro, vai vender um material de construção. Você chega para ele e fala, olha, não destaca o ICMS na nota, porque eu sou imune. Muito, muito, muito do material de construção, ele já vem com ICMS-ST, que é o ICMS substituição tributária, né? Lá da própria fábrica, eles já recolhem o ICMS para toda a cadeia. Então, o próprio cara do material de construção do bairro, ele não destaca o ICMS na nota, então você já não teria como obrigá-lo a não destacar o ICMS, porque ele já não destaca. Então, você teria repercussão econômica, mas você não tem repercussão jurídica, porque não tem identificação em nota fiscal do evento do ICMS. E por aí vai. Você tem muitos complicômetros aí para tornar efetivo uma decisão que reconheceria imunidade, inclusive para o ICMS, ok? Não sei se eu fui claro em relação a isso, mas enfim. Depende da situação, pode ser que tenha destaque do ICMS, dependendo do material, mas mesmo assim você teria um outro problema de ordem prática, que é a loja de material de construção. Ela, se é uma operação com uma entidade imune, ela acumularia créditos do ICMS. Ela teria que se tornar parte dos seus créditos do ICMS. Então, para ele, às vezes, não vale nem a pena te vender. Chega a esse absurdo, tá, Beatriz? Chega a loucura dele falar, bom, não vale a pena eu vender para quem seja imune ao ICMS, porque eu vou acumular crédito, eu vou ter que fazer o estorno do crédito ICMS, e eu vou perder dinheiro, e aí não vale a pena. Então, ele não ia também, às vezes, querer te vender. Coisas de Brasil, né? Por isso que eu falo que, como o ICMS e o IPI estão hoje, não dá, não funciona. Até aí tudo bem? Alguma questão que alguém gostaria de colocar? Não? Parfait, muito bem. Dando continuidade, então, temos aqui também imunidade constitucional de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inclusive, a gente discutiu isso numa aula, tem uma das nossas aulas gravadas, uma das primeiras que nós discutimos a questão da imunidade tributária a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A lógica é incentivar a difusão da cultura e garantir a liberdade de expressão. Sobre essa imunidade é importante informar que inclui imposto sobre serviço de qualquer natureza da fase de elaboração do livro, a fase intermediária, né, de diagramação, de impressão e por aí vai. Não é simplesmente a venda do livro, mas todas as fases intermediárias. Inclui ainda filmes e papel fotográfico, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. O papel fotográfico, porque tem muitos livros, muitas obras culturais que são obras fotográficas, né? Então, também essa fase intermediária, a gente não teria aí a incidência de tributos. Algo que não faz tanto sentido, porque, afinal de contas, hoje as câmeras, né, já são todas digitais. Hoje você tem câmeras sensacionais, absolutamente digitais. Tem alguns puristas aí que ainda usam filmes fotográficos, mas, enfim, hoje a qualidade que existe em câmeras fotográficas é absurda.
A gente teve a discussão, né, a respeito dos livros, jornais periódicos imunes a impostos, tá? Espécie tributária impostos, propriedade, renda e serviços. Tem as isenções, né, das contribuições sociais. Nós debatemos se faz ou não sentido, né, essa imunidade tributária, principalmente porque é um tipo de produto consumido por pessoas mais abastadas e também outras questões que nós discutimos de ordem econômica contábil, né? Uma das grandes questões que se coloca é que imunidades de tributos, isenções de tributos, redução de carga tributária, produtos ou serviços, não necessariamente redunda em redução de preço. Afinal de contas, preço está sujeito a outros tipos de dinâmicas, né? Dinâmicas informacionais, dinâmicas de livre mercado, ponto de equilíbrio econômico entre demanda e oferta, elasticidade da demanda, inelasticidade da demanda e da oferta, preferências, enfim, trocentas Professor, variáveis. Oi, desculpa, pois não? essas imunidades que o senhor está falando estão na Constituição, certo? Exato, toda imunidade é constitucional, tá, Giovana? Então, como que vai ocorrer essa mudança que o senhor estava comentando com a gente? E até que está entrando muito em mídia hoje em dia sobre a tributação dos livros. Ah, sim. Que o Paulo Guedes fez o comentário, né, Giovana? Isso, nossa, que movimentou a mídia inteira, tá todo mundo na internet falando sobre isso. Todo mundo falando. Não, o que aconteceu foi o seguinte, a imunidade que é disciplinada na Constituição é imunidade de impostos, tá? É impostos. Então, impostos sobre propriedade, renda e serviços. Na reforma tributária, que vai unir os 5 tributos que eu comentei com vocês, que é o IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, vai se criar um novo imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS continua não incidindo sobre livros, tá? Porque ele é imposto. E por ser imposto, ele tem imunidade constitucional mantida, ok? Então, o IBS, se tiver reforma tributária Ok, com o IBS, ele não vai incidir em livros, certo. que continua a imunidade constitucional de impostos. Uhum. O que o Paulo Professor, só IBS é qual? É impostos. sobre bens e serviços, Ah, tá. Obrigada. nada. O que o Paulo Guedes falou, aí já é a reforma tributária que o governo enviou para o Congresso, que é a criação do CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que é unicamente unificar o PIS e a COFINS. Como a imunidade inconstitucional fala de impostos, o CBS ele pode incidir sobre livros, tá? Porque é contribuição, Ah, entendi agora. entendeu? Entendi. Porque hoje em dia o que a gente tem em termos de PIS e COFINS é isenção na legislação ordinária. A legislação ordinária ela isenta livros, tá? Ela isenta. Mas basta vir uma outra lei ordinária e mudar a brincadeira, que é o CBS. A imunidade constitucional é para impostos, o CBS é uma contribuição, logo a imunidade constitucional não atinge. Aí basta a lei ordinária prever se incide ou não nas operações de venda de livros, que é o que o Paulo Guedes falou. Parece que é a intenção do governo que incida a CBS sobre livros, né? Eu venho acompanhando, tá, Giovana, o bafafá das mídias sociais. Eu não tenho Facebook, eu só tenho Instagram. E sigo muita gente da área de direito tributário, né? A maioria ali, professor de direito tributário. E aí eu acho que é um problema do curso de graduação de direito, né? Que eu passei pela graduação em direito e passei pela graduação em ciências contábeis. Acho que existe um grande problema nos cursos de direito, que é a gente passa 5 anos da universidade vivendo no mundo do pirulito, né? No mundo do algodão doce e do pirulito. Que é os professores, quando eles apresentam para a gente as disciplinas de direito, é tudo muito lindo e maravilhoso, sabe? Nossa, nós temos princípios, normas constitucionais,
etc, etc. O que nunca explicam para um advogado, para uma pessoa formada em direito, para um acadêmico do direito, ainda que ele siga aí no mundo acadêmico fazendo um mestrado, doutorado em direito, é que alguém tem que pagar essa conta, né? Alguém tem que pagar. Não adianta nada a gente prever na nossa Constituição que a saúde é universal para todo mundo, e todo mundo tem que ter educação de qualidade, todo mundo tem que ter segurança, e todo mundo tem que ter garantias, trocentas milhões de garantias mínimas, sem prever a sua forma de custeio, né? Isso custa dinheiro. E como é que o Estado se financia, né? Ele se financia através da arrecadação tributária. Não tem outra forma do governo se financiar. Quer dizer, tem outras formas. O governo federal, sim, ele pode se financiar como? Emitindo títulos da dívida, que é títulos do Tesouro Nacional, que é como se ele pegasse um empréstimo, né, do mercado. Então ele emite esses títulos tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Aí vem alguém e compra. A gente mesmo pode comprar letras do Tesouro Nacional. Outra forma do governo se financiar é pegando empréstimos internacionais. Ele vai pagar uns juros que é uma paulada. A gente está vendo em Argentina, devendo até as calças para a FMI. Outra forma do governo se financiar é a arrecadação tributária interna, ou também exercendo diretamente atividade econômica. Mas aí, se ele exercer diretamente atividade econômica, ele nunca vai ter a mesma eficiência de uma empresa privada. Não adianta, por exemplo, o governo federal querer competir com grandes empresas privadas, multinacionais. Ele vai perder sempre. Então, assim, meio natural que o governo tente se financiar através de arrecadação tributária. E assim, querer tudo significa pagar muito. Será que as pessoas estão dispostas a pagar muito? Será que o serviço do governo é de qualidade? E outras perguntas bastante interessantes é: será que você confia no governo? Né? Se a gente confia no governo, quer dizer, nunca vi alguém que falasse, não, eu confio, de olhos fechados no governo. E não só no Brasil, eu acho que em qualquer país do mundo, até que seja um país de bem-estar social, você perguntar para a pessoa, você confia sua vida no governo? Ele vai falar, não, obviamente que não. Então, assim, a arrecadação tributária passa muito por isso, assim, em termos de financiamento. E eu vim acompanhando essas discussões, geralmente de pessoas ligadas à academia, né, no âmbito do direito. Dentre essas pessoas, tem até uma professora da GV, aqui de São Paulo, escreve colunas aí, falando, que absurdo do Paulo Guedes falar em tributar livro não, vai afetar a educação. Meu, como vai afetar a educação, cara? Calma, minha filha, calma, vamos por partes. Será que vai afetar mesmo a educação? Não sei, eu não consigo afirmar essa correlação imediata. Segundo, tributar livros vai significar um aumento do preço dos livros no mercado? Não sei também. Também não sei. Assim, os livros já são tão caros, né? Já são bem complicados de comprar. A gente até fez uma brincadeira na aula passada. Aquele livro que eu mostrei para vocês custa R$ 1.400. Quem aqui na Unifesp tem R$ 1.400 para dar num livro? Um livro. Não tem. Esquece. É um ou outro que compra esse livro. Quem precisa muito mesmo. Você tem que precisar, assim, como mais do que comer, né? Praticamente. Então, assim, não sei se os impactos propriamente ditos. Até porque, ainda que você tenha um aumento da tributação sobre livros, você tem, do outra ponta, o mercado consumidor. Será que o mercado consumidor vai estar disposto a pagar num livro de literatura R$ 100? Acho difícil. Acho muito complicado. Quem é que tem R$ 100 para dar num livro de literatura? Então, os preços vão se ajustando, né? A gente vai ter aí, consequentemente, uma redução da margem de lucratividade das editoras. Não é nem as pobres coitadas das livrarias, né? Que as livrarias, a margem de lucratividade deles é muito baixa. Vide aí, Livraria Cultura, Saraiva. Livraria Cultura entrou em RJ, né? Recuperação judicial. Você teve aí um grande problema dessas livrarias, né?
Hoje a gente vê, por exemplo, mercados bem aquecidos de sebos, né? Quem aqui nunca comprou um livro no estante virtual? Estante virtual é muito legal. Você compra um livro de um sebo por R$ 5 em qualquer lugar do Brasil. Então, praticamente fazendo propaganda aqui, né? Mas é muito legal. Você compra livro de 5, R$ 10. Quer dizer, esse é o mercado consumidor relevante, né? Não de obras novas, de livrarias. Quer dizer, não sei. Eu acho que as pessoas fazem muito bafafá. E assim, querendo ou não, o Estado ele precisa arrecadar. De alguma forma, ele vai ter que arrecadar. Se não através do CBS nos livros, ele vai fazer alguma coisa, pode ter certeza. Então, não sei, Outro argumento que eu vi também foi sobre as editoras pequenas, que, tipo, muita gente falando que vão falir as editoras pequenas também por conta disso. não sei se vai falir, tá, Giovana? Porque aí a gente tem que partir de alguns pressupostos, assim. Os pressupostos são: quem está absorvendo o custo tributário? Quem absorveria o custo tributário, né? A editora ou nós consumidores? Bom, nós aqui que mexemos com contabilidade de custos, nós não somos ingênuos para falar que a livraria vai assumir o custo. Nós não somos ingênuos. A gente sabe, através da contabilidade de custos, que se introduzir um aumento de custo, você vai lá ver o seu custeio e vai colocar sua margem de lucratividade em cima disso. E você vai repassar o custo para o consumidor. É simples como isso. Você nunca vai cobrar o preço de custo, você nunca vai cobrar abaixo do preço de custo. Você sempre vai cobrar o custo mais um plus, né? Então a gente não é ingênuo para falar um negócio desse. Aí vem a questão da precificação, a sensibilidade de mercado. Será que eu consigo manter a margem de lucratividade que eu sempre pratiquei? Ou eu vou ter que reduzir minha margem de lucratividade, tendo em vista que o mercado consumidor não consegue absorver o preço que eu estou praticando no livro? Bom, se ele não consegue absorver o preço, eu vou ter que reduzir minha margem de lucratividade. Ao reduzir a minha margem de lucratividade, eu ainda tenho um lucro, né? Agora, falar em quebrar as empresas, as pequenas livrarias, eu acho muito, muito dramático, assim. Eu acho que a questão é que o mercado editorial já está passando por problemas conjunturais, assim, já de tempo, né? E não propriamente por questões tributárias, né? O mercado editorial vem passando por muitos problemas. Vide, o Grupo Abril, ele entrou em RJ. O Grupo Abril era gigantesco, assim, há uns anos atrás, quando eu era mais novo, assim, década de 80, década de 90, o Grupo Abril era o que tinha, né? Você tinha revistas como Veja, era editora de um monte de coisa, de revistinha, de 50 mil revistas, 50 mil jornais abaixo da Editora Abril. E recentemente, acho que 2 anos atrás, o Grupo Abril faliu, assim, entrou em RJ, recuperação judicial. Teve um cara que comprou o Grupo Abril inteiro por R$ 1. A compra do Grupo Abril foi por R$ 1. Inteiro, o Grupo Abril inteiro. Então, assim, isso claramente mostra pra gente que o grupo editorial já vem sofrendo problemas. São conjunturais. As pessoas hoje leem menos jornal, elas gostam mais de um mercado editorial eletrônico. A gente teve aí mudanças tecnológicas relevantes, por exemplo, o Kindle. O Kindle da Amazon, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pai, põe o iPad também, põe o Kindle. Foram tecnologias que foram introduzidas que são sensacionais, assim. Quem tem um Kindle sabe o tanto que o negócio é sensacional. É incrível. Você bota 100 livros num negocinho e carrega para cima e para baixo. Você ainda paga lá uma mensalidade lá para a Amazon, né? No Kindle Unlimited. Você tem acesso a trocentos mil livros. Fora que todos os livros que são vendidos fisicamente, eles têm versão Kindle. E a versão Kindle é muito mais barata do que a versão física. É, tipo, absurdamente mais barato a versão Kindle do que a versão
a versão impressa. E se você compra a versão Kindle, porque é óbvio, é uma questão econômica, você vai pagar R$ 10 num livro Kindle ou você vai pagar R$ 100 no livro físico? Você olha e fala, lógico que eu vou pagar R$ 10 no Kindle, não vou pagar R$ 100 no livro físico, se lasca o livro físico. E aí, você tem todo um problema de mercado, porque para um livro físico, tem o cara que produz papel, tem o cara que produz a tinta, tem a impressão, que é um outro mercado, tem a editoração, que faz a capa bonitinha, aí tem a capa... E a própria entrega, né? Aí você tem a logística, que é a entrega, e por aí vai. É uma cadeia tão grande que desaparece assim, ó, assim, puf, sumiu, quando você, né, você tira esses intermediários até o livro chegar na sua mão, e aí você chega ao problema do mercado editorial. Então, assim, entenderam? As coisas são muito mais complexas do que a simplicidade trazida nos meios de comunicação. E eu acho que nas nossas discussões, o que eu sempre tento trazer para vocês é isso, assim. Sempre tentem ter uma visão da complexidade do sistema e do porquê que as coisas existem, né? O cara que inventou o que ele inventou à toa. Ele viu essa falha no mercado e viu o quanto era caro o sistema editorial. E aí você teve toda uma mudança mercadológica também, inclusive na mídia eletrônica. Vídeo aí que tem muitos, né, blogueiros, vlogueiros. Quantidade de gente hoje que dá opinião eletrônica de forma direta, tendo conhecimento de causa, absurdo, né? Você vê, hoje existem grandes professores aí de diversas áreas que dão diretamente as aulas no YouTube. Você tem aplicativos como Coursera, que você pode fazer aula com um ganhador de prêmio Nobel de Economia. Você faz aula com o cara através do Coursera. Você tem aula de economia em Stanford, em Oxford. Você pode fazer cursos de programação das melhores universidades do mundo de graça, através do aplicativo Coursera. Para que eu vou ficar escutando hoje um repórter do UOL, do não sei o quê, não sei o quê? Se eu posso ir direto no cara que entende do negócio. Então, assim, existiu toda uma problemática do mercado editorial, tendo em vista os nossos avanços tecnológicos, e esse mercado editorial sofreu um impacto brutal e já não pagam impostos desde a nossa Constituição de tralalá. Então, não é nenhuma novidade. Já tem décadas e décadas que o mercado editorial já não paga impostos. E estão falindo. Ou seja, o mercado editorial que não entendeu a dinâmica e a lógica das modificações tecnológicas e também as modificações do mercado consumidor. Não acho que introduzir um imposto nisso aí seja o grande problema do mercado editorial. Dado todas essas complexidades, tá, Giovana? Bom, a Ingrid fez o comentário, tem muitas editoras pequenas sobrevivendo com crowdfunding e livros on demand. E são uns livros estupidamente bonitos e bem feitos, porque acabam sendo artesanais. É verdade, Ingrid, a minha cunhada, ela é do mercado editorial. E são livros realmente muito lindos, assim. Ela faz a parte gráfica, né, dos livros. Acaba realmente sendo obra de arte, assim. O livro propriamente dito é uma obra de arte. Porque acaba você comprando o livro pela beleza que ele é hoje em dia. Tem toda a razão. A minha cunhada é desse mercado e fica sensacional. Não sei quanto ao conteúdo, né? O conteúdo eu já não posso falar tanto. Mas realmente ficam livros bem lindos, assim. Professor, então, assim, pois não, Mariana? só uma dúvida. Claro. Dado que essa questão dos livros tem ali o complemento de impressões, essa reforma que contém aí a contribuição sobre os livros também seria sobre o digital? Ou dado que é sobre a impressão, seria só sobre o livro físico? Então, isso foi uma temática que já bateu no Supremo, tá? Há um tempo atrás, a discussão era, ok, a Constituição fala de imunidade constitucional de livros, né? Inclusive o papel para sua impressão.
tinta e as atividades intermediárias, né? Obviamente, a Constituição de 1988 não tinha como prever que lá nos anos 2000 existiria uma coisa chamada de Kindle, né? Ou iPad, ou enfim. Ou, inclusive, o celular, né? A gente pode baixar o aplicativo aí e ler qualquer livro que a gente quiser. E, obviamente, não existia telefonia móvel, mas não era uma realidade brasileira na Constituição de 88, né? Então, o que acontece? Chegou um momento, dada da evolução tecnológica, houve o questionamento perante o Supremo Tribunal Federal falando, olha, eu quero que aplique, né, imunidade constitucional a livros eletrônicos. Afinal de contas, né, lá, exatamente isso que eu falei, 88 não previa isso, e hoje existem livros eletrônicos, né? Uma das primeiras vezes que isso bateu no Supremo foi através até mídia eletrônica, o CD, quando começou esse movimento de parar de ter livros físicos e livros eletrônicos, eles vinham através de CD. E uma das primeiras discussões que teve foram CDs de dicionários. Você tinha lá dicionário Aurélio, dicionário não sei o quê, em mídia, em CD. E aí houve esse questionamento. Olha, eu tenho, né? Se eu vender o dicionário físico, eu não pago impostos. Mas se eu vender o dicionário via CD, estão me cobrando imposto, porque é mídia, né? E a Constituição fala livro, papel, não sei o que. Isso é um livro eletrônico. Uma das primeiras vezes que isso bateu no Supremo, o Supremo falou, não, isso não se aplica a livros eletrônicos. Obviamente foi uma decisão extremamente ignorante, né? De uma ignorância brutal, assim como várias decisões do Supremo Tribunal Federal. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso de forma gravada, né? Depois eu respondo por isso, né? Mas decisões, eu estou dizendo de forma institucional, obviamente. Decisões extremamente ignorantes, estúpidas, né? Mas sei que essa discussão chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal em tempos recentes. E aí eles estenderam a imunidade a livros eletrônicos, tá? A imunidade começou a pegar, sim, livros eletrônicos. Que aí também, né, já mudou, já viram que não tem volta, né? Tecnologia não tem retorno. Tecnologia só tem caminho para frente, assim como o tempo, né? Ele não volta. E aí acabou sendo adotado também para livros eletrônicos, tá, Mariana? Ok, professor. Obrigada. Por nada, que isso. Bom, aí voltando à questão da Giovana, essa questão da CBS e um cuidado muito... Tenha muito cuidado, assim, nessas opiniões. Já vai quebrar todo mundo. Nossa, tributar livre é absurdo. Bom, você tem que partir de algumas premissas em termos de afirmação. Será que redução de carga tributária reduz o preço? Né? Acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo tem vontade de responder. Basta a gente ver aí, acho que a forma mais interessante da gente ver na prática que redução de carga tributária não afeta preço do consumidor é quando envolve combustível, né? É sempre a mesma coisa. Chega a ser até engraçado. Eu dou risada. Assim. Eu sinto pena, mas dou risada. Porque afinal também afeta o meu bolso. Mas assim, eu acho engraçado as entrevistas. Vai lá o governo federal fala, vou baixar o PIS/COFINS sobre combustíveis. Aí vai o jornal sempre nos postos de combustível. Mas a redução do tributo não foi vista nas bombas. Aí faz uma entrevista com alguém lá, né? Um pobre coitado tá lá pagando combustível. É absurdo. O governo reduz o carga tributária, não reduz o preço do combustível. Mas na hora que o governo aumenta o tributo, o combustível aumenta na hora o preço. Não sei o quê. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não redunda, gente. Não tem como. São outras dinâmicas. Preço é outra dinâmica. E a gente tem que começar a entender isso um pouquinho. Ou pelo menos dar uma internalizada nisso. Falando essa questão de preço, para quem tiver curiosidade, tá? Tem um livro muito bom
para poder entender essas dinâmicas empresariais, econômicas, que eu estou abrindo aqui o aplicativo para poder falar com vocês. A respeito da precificação, que é um livro do Milton Friedman, que é um economista muito famoso, né? E ele tem um livro que ele fala sobre a questão da precificação. Desisti de olhar aqui no celular, vamos olhar aqui na internet. Que ele fala de precificação, que é muito legal. Livre para Escolher. É um livro do Milton Friedman, tá? Livre para Escolher, que chama esse livro. Tem ele para Kindle aí, quem tem. Acho que custa R$20, alguma coisa assim, para Kindle. É muito bom que ele explica exatamente essa dinâmica que existe em termos de preço para a economia. Então, vale a pena vocês lerem, porque, querendo ou não, na parte contábil, e nós não temos aula disso, né? Pelo menos em graduação em contabilidade nós não temos, que é precificação. A gente tem contabilidade custo, contabilidade gerencial, temos contabilidade básica, intermediária, avançada, teoria da contabilidade, blá, 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 blá. Mas o fim das contas, né, da nossa atividade contábil, nós não temos, que é precificação. Como é que eu precifico alguma coisa? Quais são as dinâmicas de preço, né? Poxa, nós temos todas as ferramentas para isso, né? Contabilidade gerencial e de custos. A gente não tem uma aula de precificação, eu fico possesso disso. Chama Livre para Escolher. Coloquei no chat aí para vocês. Milton Friedman. E ele fala sobre preço. É muito legal esse livro. Quem tiver vontade, oportunidade, quem tiver curiosidade, eu recomendo bastante, principalmente para a nossa disciplina, para o nosso curso, na verdade, de contabilidade. Nem é para a nossa disciplina de direito tributário. Beleza? Beleza, então vamos lá. Passados, então, os capítulos iniciais das limitações constitucionais ao poder de tributar, vamos, então, para as fontes do direito tributário, né? As fontes do direito tributário a gente passa bem rapidamente, são fáceis de entender, né? A gente tem as fontes reais ou materiais, né? Que são os fatos econômicos que, ao se submeterem às fontes formais, ganham eficácia jurídica. Ou seja, são os eventos do mundo real, né? E nós temos as fontes formais, né? São os conjuntos das normas que compõem o ramo do direito tributário. Fontes, então, reais, fatos econômicos, que submetem as normas fiscais, e fontes formais. E quais são essas fontes formais normalmente, né, que nós temos aqui? A Constituição e suas emendas constitucionais é a principal fonte formal do direito tributário, tendo prevalência sobre as demais normas jurídicas. No campo tributário, tem a função de fixar os princípios básicos e normas nucleares pertinentes aos tributos, à disciplina do direito tributário. A Constituição ela não cria propriamente tributo, mas ela estabelece o poder de tributar e a competência tributária e as limitações deste poder de tributar. Ela, ela não cria tributo, apesar da nomenclatura que existe em alguns dispositivos constitucionais, dizer, a competência da União instituir imposto sobre renda. Não é que a Constituição criou o imposto sobre a renda. Ela estabelece a competência tributária. Ela fala, é competência da União, se a União tiver interesse e quiser, tributar a renda. O que significa que a competência é privativa da União Federal. Se a competência privativa da União Federal não for exercida, através de legislações infraconstitucionais que criam a tributação sobre a renda, não pode outro ente substituir essa competência privativa. Não pode o Estado, por exemplo, dizer, bom, existe a competência privativa da União Federal de criar imposto sobre a renda.
Vamos imaginar que ela não tenha exercido. O Estado fala, bom, eu vou exercer então essa competência porque a União Federal não a está exercendo. Não pode. Então, temos que ter na cabeça, a Constituição não cria impostos, mas ela estabelece o poder de tributar, ela cria competência tributária e ela estabelece limitações deste poder de tributar. Das limitações, nós acabamos de passar por diversas delas, através de uma análise das imunidades tributárias e as suas fundamentações em relação à existência dessas imunidades tributárias, né? Temos a legislação complementar, a gente chama lei complementar, é uma lei bastante especial, é uma lei que complementa a Constituição. E justamente por ela ser uma lei especial que complementa os dispositivos constitucionais, ela tem quórums qualificados de aprovação perante o Congresso Nacional, que é a maioria absoluta, em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A lei complementar é uma fonte formal do direito tributário, ela tem a função de estabelecer as normas gerais em matéria tributária. Normas gerais em matéria tributária, eu digo normas gerais mesmo. Por exemplo, prescrição, decadência, responsabilidade tributária solidária, responsabilidade tributária residual, formas de fiscalização, quais são os critérios para extinção do crédito tributário, quais são os critérios para suspensão do crédito tributário. Então, a legislação genérica em relação à matéria tributária. E ainda possui a competência para criar determinados tributos, principalmente impostos, tá, gente? A legislação complementar é a legislação adequada para a criação de impostos. Então, a Constituição delimita a competência e a legislação complementar cria impostos. Por exemplo, imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, a gente tem a competência tributária determinada na Constituição, que é da União Federal. E existe uma lei complementar que cria o imposto de renda, especificando qual é o evento econômico capaz de sua incidência, ou qual é, propriamente dito, os critérios genéricos para a incidência do imposto sobre a renda. Detalhe muito importante, a gente passou por isso em aulas passadas, a legislação complementar é exigida para a criação de impostos, espécie tributária e impostos. Professor, existe legislação complementar para a criação de todos os impostos que nós temos aí? Praticamente todos. Então, nós temos legislação complementar específica do ISS, Imposto sobre Serviço, que é a Lei Complementar 116. Temos legislação complementar específica do Imposto de Renda, que é o Código Tributário Nacional. Temos legislação tributária complementar para a criação de IPTU, para a criação do ITR, para a criação, enfim, de vários impostos. Interessante notar que nós não temos lei complementar para a criação do IPVA. É meio bizarro isso, mas nossa Constituição tem lá previsto o IPVA e não temos lei complementar para o IPVA. Obviamente, né, os contribuintes entram na justiça contra isso, dizendo, olha, não tem aí lei complementar que cria o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor de Via Terrestre. Portanto, se não tem lei complementar e a Constituição exige, logo não pode me exigir o IPVA. Obviamente, o Judiciário já rechaçou isso, dizendo, veja bem, né? Por isso que o Judiciário é engraçado. Apesar da nossa Constituição exigir lei complementar, o Judiciário ele pode tudo. Né? Não, veja bem, calma aí. Pode ter lei complementar, mas está previsto na nossa Constituição. E, além disso, existem legislações ordinárias que determinam os critérios de incidência do IPVA. E até que venha uma lei complementar, a gente acha válido a legislação ordinária dos estados. Né? Então, muitas das coisas que nós aqui ensinamos em termos normativos, na prática, eu digo, perante o Poder Judiciário, não valem nada. Né? Então, esse é um exemplo, apesar de eu dizer que precisa de lei complementar para a criação de impostos, o nosso Poder Judiciário pode tudo. Né? Essa é uma das minhas grandes críticas ao nosso Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que eles fazem o que eles quiserem. Né? Eles passam por cima de absolutamente tudo, dentro de critérios absolutamente políticos, apesar de, em tese, não deverem ser
um órgão político. Afinal de contas, nós não elegemos juízes, nós não elegemos desembargadores, nós não elegemos ministro do Superior Tribunal de Justiça ou de outros tribunais superiores, como o TST, e nós não elegemos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a atuação política para eles, em tese, está vedada, mas nós sabemos que, na prática, eles sim agem muito politicamente. Bom, não dá para chorar pitanga em relação ao Poder Judiciário, então continuemos em nossa disciplina, né? Já vimos aqui fontes formais a Constituição e a Lei Complementar. Temos também como fonte formal do direito tributário a legislação ordinária, né? Norma por excelência para a criação dos tributos ou regulamentação dos tributos, né? Como já vimos, a lei ordinária não pode criar impostos. Impostos só a lei complementar. Legislação ordinária pode criar outras espécies tributárias, como as contribuições. Contribuições podem vir de legislação ordinária. Então, para quem aí trabalha com direito tributário, sabe muito bem, por exemplo, que o PIS/COFINS foi criado por leis ordinárias. Lei 9.718 de 98 e leis 10.637 de 2002, 10.833 de 2003. A 9.718 para PIS/COFINS cumulativo, 10.637 e 10.833, duas leis ordinárias federais, criando PIS e COFINS não cumulativos, tá? Então, contribuições podem normalmente vir por legislação ordinária. Temos também CID Royalties, né? Contribuição de intervenção do domínio econômico sobre royalties, Lei 10.168, que é uma lei ordinária. Pode vir tranquilamente por legislação ordinária. Apenas lei complementar para impostos. E essa lei complementar para impostos pode ser extremamente genérica, assim como é de verdade. Por exemplo, o nosso Código Tributário Nacional, na parte que fala da tributação sobre a renda, se não me engano, artigo 43 do CTN, ele fala: imposto sobre a renda incide sobre proventos de qualquer natureza e outros acréscimos patrimoniais. Ponto. Acabou. Só isso. Artigo 43 do CTN está criado o imposto de renda. Quando a gente sabe que o regulamento do imposto de renda, que é um decreto, ele tem mais de 1.200 artigos. Então, a gente tem a criação genérica pela legislação complementar e a legislação ordinária regulamenta os impostos, tá? E cria as outras espécies tributárias, que seriam contribuições, taxas e por aí vai. Legislação ordinária, então, normas regulamentares de impostos e criação de contribuições. Ok? Isso é uma das nossas fontes formais. Temos ainda a medida provisória. Apesar da medida provisória não poder criar tributos, nenhum tributo, medida provisória não pode criar tributos, ela pode majorar os tributos ou pode, além disso, modificar a legislação ordinária a respeito de tributos, né? Isso está previsto no artigo 62. A gente não pode criar tributos com medida provisória, mas a gente pode majorar tributos ou modificar suas regulamentações, né? Temos ainda normatizações administrativas, né? Vamos passar antes por decreto legislativo. Aplica-se ao direito tributário internacional, que aprova tratados e acordos internacionais sobre tributação. E temos vários acordos internacionais sobre tributação. Temos o GATT, por exemplo, que é um acordo internacional de comércio exterior, que estabelece em uma das suas cláusulas lá que nós não podemos tratar de forma diferenciada em termos de arrecadação tributária produtos importados em relação a produtos internacionais, produtos nacionais. Ou seja, eu não posso criar barreiras ao mercado internacional através de utilização de tributação sobre produtos importados. Eu tenho que fazer um tratamento igualitário de produtos nacionais em relação a produtos importados. Ah, professor, mas então por que eu, quando importo um produto, eu pago caro na importação? Bom, você paga caro porque você iguala a tributação dentro do mercado nacional, ou seja, os produtos aqui dentro produzidos têm uma tributação brutal.
O único tributo que pode e é permitido pelo GATT incidir em operações internacionais como forma de diferenciar são os impostos sobre importação. Tá? Imposto de importação existe em todos os países do mundo e ele é realmente permitido em termos de incidência sobre produtos importados. O imposto de importação já acaba encarecendo o produto importado, mas enfim, se você traz alguma coisa e quer pagar a tributação, é caro porque o mercado nacional tributa caro e vai tentar igualar o preço. Basicamente, essa que é a questão. Além disso, de outras questões envolvendo direito tributário internacional, nós temos os tratados para evitar a dupla tributação, né? Ou tratados para mitigar a dupla tributação, ou seja, em operações transfronteiriças, a gente tem uma tributação no Brasil e também em outro país onde ocorre a operação internacional comercial. Para evitar essa dupla tributação nas operações, a gente tem os tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário com diversos países, tais como Espanha, Holanda, e diversos outros países. Quem tiver curiosidade sobre os países com os quais o Brasil tem tratados para evitar a dupla tributação, vou mandar aí para vocês no chat. Tratados para evitar a dupla tributação aqui no Google. O primeiro que já aparece é da própria Receita Federal. Acordos para evitar a dupla tributação e evitar ou prevenir a evasão fiscal. Vou mandar aqui para vocês no chat o caminho. Quem tiver curiosidade, dá uma clicadinha aí. Nós temos diversos países, como a África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, Eslováquia, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Países Baixos, né, que é a Holanda, Peru, Portugal, República Tcheca, Rússia, Suécia, Trinidad e Tobago, Turquia, Ucrânia e Venezuela. Esses são os países com os quais o Brasil tem tratados para evitar a dupla tributação. Não são muitos. Obviamente, países europeus têm aí tratados, mais de 100 tratados, mais de 150 tratados. Aqui a gente tem aproximadamente aí uns 16, 18 tratados. Não muito mais do que isso. E isso é tudo aprovado mediante decreto legislativo. Portanto, é uma fonte formal do direito tributário. Temos ainda os decretos aí do Poder Executivo, tem função meramente regulatória no direito tributário, pois a gente tem aqui, em tese, né, pessoal, o princípio da legalidade estrita. Em tese, né, a depender de como o Supremo Tribunal Federal concorda com a legalidade ou não. Porque ele não vem concordando muito, não, né? O Supremo Tribunal Federal vem atuando com o que a gente chama de ativismo judicial, o que é altamente bizarro e equivocado, e mais inconstitucional do que isso, desconheço, né? Se aplicar lei que não existe. Então, em tese, temos o princípio da legalidade estrita, devendo, né, toda imposição tributária decorrer de lei. Que não é verdade. A gente sabe que o judiciário faz o que ele quer. Mas, em tese, o decreto regulamenta, a gente tem aí diversos regulamentos, né, todos advindos de decretos executivos, como, por exemplo, regulamento do ICMS de cada estado. Regulamento do ICMS de cada estado vem mediante decreto. Regulamento do imposto de renda vem por um decreto do presidente da República. Regulamento do IPI, regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, é um decreto do governo federal. Regulamento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, também um decreto do chefe do Poder Executivo, e por aí vai. E temos ainda normas administrativas, né, que são resoluções, instruções normativas, regulamentações de secretarias de Fazenda, da Receita Federal, soluções de consulta, tudo isso são fontes formais administrativas do direito tributário. Bom, pessoal, acho que para a aula de hoje é isso. Terminamos as limitações constitucionais ao poder de tributar e, além disso, conseguimos passar pelas fontes do direito tributário, né?
Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Algum ponto que vocês queiram colocar? Alguma questão que não ficou claro? Vou até fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Alguém quer participar comigo desse vídeo aí, criticando o Supremo Tribunal Federal? Ou tá todo mundo de boa? Ah, não, tô de boa. Muito bem. Se ninguém quer... tá de boa, né, Professor, Juliana? Tô tranquilo. Sim. só que eu não peguei direito uma informação que você estava falando da reforma tributária. Que Tá. aí vai ter o IBS e aí o CBS, que é onde pode vir a incidência sobre o livro. É isso? Então, vamos lá. O IBS foi uma proposta vinda do Congresso, tá? Que é a PEC Tá. 45. A PEC 45 é proposta de emenda constitucional número 45. Essa é para a criação do IBS com o acúmulo de 5 tributos. Já o governo federal apresentou uma outra proposta de reforma tributária, que é a criação do CBS. Não é que vai ter o IBS e CBS, não. Até porque Tá. uma é excludente da outra, tá? O IBS junta o PIS, a COFINS, CMS, IPI e ISS. A proposta do governo é criar o CBS para só unir o PIS e COFINS e deixar o resto do jeito que está. Então as propostas são excludentes, tá? Uma exclui a outra. Se for aprovada o IBS, não tem CBS. Acabou o CBS. Foi pro saco o CBS. Entendeu? Não existe CBS. Agora ficou claro. Que existem essas confusões mesmo, e a mídia não sabe explicar, né? A mídia não coloca uma forma muito clara isso. Afinal de contas, né, não é um tributarista que está lá falando, não é um repórter. Para a gente que é tributarista já é difícil, imagina para um repórter. Não, sem criticar a mídia, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só questão de conhecimento mesmo. Gabriela fez uma pergunta, professor, tem uma pergunta a respeito da disciplina. Como já estamos entrando em setembro, gostaria de saber se teremos aula até o dia 16 de outubro mesmo. Gabriela, assim, como minha disciplina, a gente não vai ter aí uma prova, alguma coisa disso, eu penso em a gente estender a aula mesmo, né? Até porque nós não temos a questão do deslocamento para a universidade, mediante sistema eletrônico, é bem mais simplificado para a gente assistir às aulas, para eu ministrar a aula. Então, eu gostaria, sim, de prolongar, pelo menos, a disciplina o máximo que eu puder, assim, as aulas o máximo que eu puder, tá? Até para vocês não perderem conteúdo. Eu acho que a ideia aqui é a gente trocar essas ideias, né? E apresentar o conteúdo da melhor forma possível e na maior quantidade possível para que vocês possam, a partir daqui, terem uma compreensão bem interessante a respeito do direito tributário, tá? Então, mas aí vocês me falam. Obviamente, eu tô aqui para dar aula. E eu gosto dessa interação com vocês, assim, eu gosto bastante. Um comentário da Márcia: professor, você pode me indicar um livro de tributário além do Iguchi? Com certeza posso te indicar um livro tributário além do Iguchi. Quais são as grandes questões? Tá, Márcia? Assim, eu até coloquei, se a gente pegar ali o nosso conteúdo, se não me engano, eu indiquei diversas obras para que a gente pudesse ter aí opiniões diversas sobre os temas. Eu vou até abrir aqui o plano de aulas para te falar até um dos livros, para mim, que é o preferido em termos de direito tributário. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu coloquei ele. Se eu não coloquei, eu indico aí para vocês. Espera aí, só um minutinho que está abrindo aqui o plano de aulas. Vamos lá, plano de aulas. Me ajude aí. Aqui.
É do Alfredo Augusto Becker, tá? Teoria Geral do Direito Tributário. Tá nas referências bibliográficas. Inclusive, eu coloquei 3 referências que eu gosto muito aqui. O Leandro Pausen, Curso de Direito Tributário. É um livro com uma linguagem bem acessível. É muito bom. O Leandro Pausen é desembargador do TRF do Sul, né? Ele, inclusive, que julgou o Lula. Ele foi um dos desembargadores que mandou o Lula para a cana. Tem aqui do Alfredo Augusto Becker, que eu gosto muito, Teoria Geral de Direito Tributário, mas aí já é uma linguagem um pouco menos acessível, mas ele é bem engraçado porque ele critica o sistema tributário. Ele tem um livro muito famoso chamado Carnaval Tributário, por causa da loucura que é o sistema tributário brasileiro. E eu coloquei aqui também do professor Paulo de Barros Carvalho, Teoria da Norma Tributária. Aí aqui é uma linguagem mais bem complicada, assim, porque é uma visão dele que ele tem em termos de normatividade, através da linguagem e por aí vai. Então, é menos acessível, tá? Eu nem coloquei o Iguchi como nosso conteúdo aqui, como livro, tá? O Iguchi, ele é bom porque ele tem, né, aquela questão da simplicidade, né, direta, né? Mas, enfim, tem esses livros que eu indiquei aqui. Eu gosto muito do livro do Alfredo Augusto Becker, tá? Ok, pessoal? Professor, Sim, tem uma pergunta. claro. Se fosse aprovado o IBS, como funcionaria a questão de arrecadação e distribuição? Porque uniria impostos de diferentes entes. Então, como que funcionaria essa questão de arrecadar e distribuir? Arrecadação e distribuição, né? Porque eu entendi essa pergunta. Essa pergunta foi em relação a... Basicamente, eu estou unindo tributos de competência da União, tributo de competência dos estados e tributo de competência dos municípios. E como ficaria a distribuição da arrecadação. A lógica por trás do IBS é que a distribuição da arrecadação ficará, em sua maior medida, com estados e municípios, tá? E sua menor medida com a União Federal. Então, vai privilegiar mais estados e municípios em detrimento da União Federal. Por que disso? Porque, querendo ou não, estados e municípios têm uma proximidade muito maior com a população do que a União Federal. Quem realmente resolve os problemas diários da população são os municípios e os estados, né? Inclusive, a Constituição de 88, ao prever distribuição das competências tributárias, a previsão dela inicial era que a maior parte da arrecadação tributária ficaria com municípios e com os estados. A União ficaria com a menor parte. Mas a União, né? A União tem um poder político muito maior, né? Malandramente, os caras criaram lá emendas constitucionais que modificaram principalmente em relação às contribuições, espécie tributária contribuições, e que hoje tem uma representatividade em termos de arrecadação brutal. PIS/COFINS, assim, a arrecadação é brutal para a União Federal. E contribuição pode vir por lei ordinária, e outra coisa muito legal da contribuição é que só a União pode criar. Isso que é sensacional da contribuição. Só a União Federal pode criar a contribuição, pode ser mediante lei ordinária, que é muito simples de fazer, basta uma aprovação na Câmara e no Senado em um turno só, com maioria simples, ou seja, maioria dos presentes, né, na Câmara e no Senado, e a arrecadação fica brutal. Aí, bom, vamos privilegiar agora municípios e estados através do IBS, tá? Vai ser como se fosse o Simples Nacional, trocando em miúdos. O Simples Nacional a gente paga numa alíquota única, através de um único documento de arrecadação, diversos tributos, tanto de competência da União, como de estados e dos municípios. E aí cabe ao comitê gestor do Simples Nacional fazer as distribuições para municípios e estados. Vai funcionar da mesma forma, não vai ter muita diferença.
Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma questão, pessoal? Não? Então tá certo. Então tá bom. Vamos parar aqui a gravação. Vou subir as 2 partes da aula de hoje para o YouTube e nos vemos na próxima semana. Beleza? Beleza, professor. Obrigada.